Olá, leitores e leitoras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Nunca Nem Li. Hoje eu, Arthur, aqui, mas fazendo um vídeo diferente. O tema de hoje é sério, então não estranhem o clima habitual, com piadas, porque a gente vai tratar o tema com a mesma seriedade com a qual ele foi tratado no livro em questão, o livro que a gente vai falar hoje por aqui. Mas antes disso, aqueles recadinhos básicos, né? Se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente publica por aqui. E não esqueça de dar o like no final se você gostou ou não do vídeo, de compartilhar com seus amigos e ajudar a gente a conquistar território neste mundo sem lei que é o YouTube, beleza? Então vamos ao livro. Como vocês já sabem, eu gosto de um tipo de leitura um pouquinho mais pesada do que as leituras que a Bia está habituada. Além de suspense, de literatura policial e terror, eu gosto bastante também de True Crime, que para quem não está habituado com o tema, são livros que retratam crimes reais, ora livros reportagens, ora romances mais voltados, baseados em fatos reais, mas todo ele tem um fator diferencial, algo em comum, que é o ponto que a crueldade humana pode chegar, fazendo a gente por vezes refletir qual é o nosso papel aqui neste plano no qual estamos vivendo e que muitas vezes faz com que a gente tenha vergonha de sermos seres humanos. Não sei se vocês lembram, mas no nosso vídeo de metas de leituras para 2020 eu falei que existiam dois True Crimes que eu queria ler este ano de 2020, que era o Killer Clown e o BTK, ambos publicados aqui no Brasil pela Dark Side Books. Então, em novembro eu ganhei de presente este carinha aqui, que é o livro sobre o BTK, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Eu fiquei bem relutante em falar sobre este livro, porque o que não falta no YouTube são vídeos, entrevistas, documentários, resenhas deste próprio livro em si, bastante material sobre o BTK, então nada do que eu trouxesse para o canal seria algo novo, pelo menos para quem é estudioso ou, assim como eu, apenas um curioso por crimes em série. Então não tinha muito de nada de novo para eu trazer sobre o livro para o canal. Para ser sincero, eu nem comecei ele com a ideia de fazer o vídeo. Eu comecei a leitura dele muito por gosto pelo tema mesmo, por já conhecer a história do BTK, mas todavia, entretanto, porém, teve um fatorzinho muito especial nesse livro que me fez repensar a minha decisão e trazer ele aqui pro canal para falar de um ponto-chave neste livro assim que me deixou muito contente durante a leitura. Mas antes, para quem não está familiarizado com a sigla BTK, para quem não sabe quem é o BTK, eu vou fazer um resumo básico aqui sobre quem foi este ser humano repugnante que pisou na face da Terra e que infelizmente muitas pessoas inocentes tiveram o desprazer de cruzar o seu caminho. Para quem é acostumado a assistir séries no Netflix e já zerou o catálogo, ou não, ou para quem só assistiu, por exemplo, a série Mindhunter, que retrata lá o início da divisão de estudos de assassinos em séries dentro do FBI, do pessoal que criou o termo serial killers, né? Nas duas temporadas da série existem alguns cortes que mostram um personagem misterioso, bigodudo, que aparece stalkeando algumas pessoas. Na segunda temporada a temporada já iniciou com uma cena dele. Para quem não sabe, aquele personagem retratado em Mindhunter é a pessoa retratada neste livro aqui, que é o BTK. Quem foi o BTK, ou BTK, né? Do original inglês, seria a pronúncia correta. Mas nós é brasileiro, nós fala brasileirinhos. Eu acredito que na série o BTK entrará para mostrar mais ou menos o que é retratado neste livro, que é que nem sempre o trabalho de analistas de perfil, esse departamento dentro do FBI retratado na série, nem sempre eles conseguem alcançar o objetivo que a unidade tem, que é prever novos passos desses tipos de assassino e inclusive colocá-los na cadeia, e que com o BTK isso ficou bem claro, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso no vídeo. Enfim, então, quem era o BTK? Em 1974, a cidade de Wichita, nos Estados Unidos, entrou em choque. Joseph Otero, de 38 anos, a esposa dele, Julie, de 34, o filho Joey,
de 9, e a filha Josephine, de 11. Todos foram amarrados, estrangulados dentro da própria casa da família, e tiveram seus corpos encontrados por 2 filhos do casal que durante o ataque estavam no colégio e que quando chegaram encontraram a cena que encontraram. Então foi um crime que chocou não só a região, a cidade de Wichita, mas os Estados Unidos em si. Depois disso, novos ataques aconteceram entre os anos 70 e o começo dos anos 80, mais 4, se eu não me engano, e todos eles tiveram a sua responsabilidade assumida em cartas e contatos feitos com a polícia e com os jornais da cidade, onde um auto intitulado BTK, que é a sigla em inglês para as palavras amarrar, torturar e matar, que era o modus operandi deste assassino, e ele entrava em contato com a polícia, fazendo, não só alimentando o seu ego, se vangloriando pelos crimes que ele havia cometido, mas também fazendo novas ameaças de novos ataques, deixando a polícia desesperada, a população da cidade de Wichita em pânico, até que, enfim, no final dos anos 80 e a partir dos anos 90, o BTK praticamente acabou caindo no esquecimento. Não esquecimento, a polícia estava longe de conseguir encontrar o culpado, e muitos acreditavam, inclusive gente de dentro da própria polícia e da mídia, que o real responsável por aqueles crimes, o BTK em si, ou ele já estaria morto, ou estaria preso por algum outro crime muito menor e que acabava deixando a cidade completamente longe de pôr uma resolução dos casos e se livrar desse pesadelo que foi o BTK, que assombrou a cidade de Wichita por muitos anos. Até que, 30 anos depois, em 2004, mais precisamente 2004, o BTK voltou aos noticiários e voltou à atenção da polícia. Depois que o jornal da cidade fez uma matéria relembrando os 30 anos do caso não solucionado da família Otero, os jornais receberam uma nova carta do BTK provando que ele estava mais vivo do que nunca. E não só isso, ele também enviou para os jornais e para a polícia provas cruciais, inclusive com fotografias, ligando ele a mais 2 casos não solucionados na década de 90, quando acreditava-se que o BTK já não estivesse mais em atividade. E esses 2 crimes, eles não foram ligados ao BTK porque ele mudou pouquíssimas coisas no seu modo de agir. Diferente de todas as outras vítimas até então que foram encontradas dentro de suas casas, essas 2 tiveram seus corpos transferidos e desovados em outros lugares, né? Inclusive usando o próprio carro das vítimas. Por essa pequena diferença no modo de agir do assassino, a polícia acabou não ligando o BTK a esses 2 crimes e eles acabaram sendo solucionados então depois pelo próprio BTK. Então por 11 meses o BTK trocou mensagens com a polícia, um verdadeiro jogo de gato e rato, digno de série da Netflix. Mas em 25 de fevereiro de 2005, graças à inteligência do grupo de investigação responsável pela caçada e por essa comunicação com o BTK, acabaram prendendo Dennis Rader. Dennis Rader era um pai de família dedicado, era um marido amado, um companheiro de trabalho não tão querido assim, pois era o pouco, vamos dizer assim, da vida real, onde ele deixava transparecer essa sua índole dominadora e controladora, que era parte crucial no seu modo de agir nesses crimes, que era a dominação em cima das vítimas. Mas ele era o presidente da congregação, da igreja, da comunidade, então era o serial killer acima de qualquer suspeita. E que posteriormente, durante o julgamento, durante o processo criminal contra ele, ele acabou se declarando culpado nas 10 acusações de homicídio que o Estado tinha contra o BTK. Sobre o livro. Máscara do Mal foi publicado aqui no Brasil em 2019 pela Dark Side Books, a mesma editora de Um Estranho ao Meu Lado, que retrata a história de Ted Bundy, que foi a minha leitura do ano em 2019, que vocês devem ter visto lá no nosso vídeo de top 10, top 5. Para quem não assistiu esse vídeo, a Bia vai deixar um card aqui em algum lugar. Máscara da Maldade, BTK, foi escrito por 4 repórteres que foram completamente ativos durante a cobertura da mídia nessa perseguição ao BTK em vários anos dessa caçada, que foi, eu vou ler os nomes aqui, o Roy Wenzel, Tim Potter, Hearst Laviana, muito ativo dentro da história, muito citado, principalmente no contato polícia e mídia. Esse Laviana é muito citado, e L. Kelly. Essas pessoas conseguiram construir, usando
usando milhares de arquivos de reportagem, as provas coletadas pela polícia, eles conseguiram construir esse perfil incrível sobre os crimes, que tenho certeza que é um prato cheio para quem já conhece a história do BTK e para quem não conhece, talvez, tirando, como eu citei, os diversos documentários e filmes que existem por aí, talvez no Brasil esse cara aqui seja o mais completo que vocês vão encontrar por aí. Justamente por isso, por ele ter sido construído por pessoas completamente ativas dentro da investigação e com um contato direto com o grupo de investigadores do caso em si. Sobre o diferencial que eu identifiquei neste livro. A forma como ele é contado, a narrativa usada pelos autores deste livro, elas me entregam uma coisa completamente diferente de tudo que eu já havia visto em documentários, filmes ou até mesmo livros de true crime, principalmente sobre assassinos em série. Ele entrega praticamente ao contrário de outros livros desse segmento, que praticamente nos entregam uma versão quase endeusada dos assassinos e de seus crimes, focando muito no assassino, pintando eles basicamente como gênios incompreendidos e esse tipo de coisa que a gente está acostumado a ver, essa glamorização de serial killer, que muitos youtubers brasileiros voltados para o tema de true crime hoje pegam muito nessa tecla, assim, o quanto a gente peca fazendo isso, endeusando esse tipo de gente. Eu já fiz isso por muito tempo também, mas a partir do momento que você pega um livro desse que te coloca não na visão do assassino em si, mas pegando o ponto de vista de quem está trabalhando na parte investigativa, ponto de vista das vítimas, botando essas vítimas como seres humanos e não só como números somados no cartel desses assassinos, a gente vê o quão repugnante e o quão desprezível que um ser humano desse é e foi para a sociedade como um todo, assim. E é nisso que esse livro me deixou muito contente, porque ele é praticamente uma homenagem aos policiais, tirando uma parte no final, onde é trazido e entregue o ponto de vista da sociedade de Wichita em relação ao que eles acreditam ser um pouco de incompetência da polícia em prender o Dennis Rader, o que eu discordo, porque ele foi muito bom nessa parte de enganar a polícia. Foi um trabalho muito árduo desses investigadores nessa caçada de 30 anos, de 31 anos, procurando um suspeito acima de qualquer suspeito. Mas esse livro ele nos entrega isso, ele é praticamente uma homenagem para esse grupo de investigadores, e eles nos apresentam o quanto um caso desse tamanho influencia na vida dessas pessoas, a forma como isso afeta inclusive famílias, desde perda de sono, o medo das esposas dos investigadores, o pesadelo que isso causa nos filhos deles, sabendo que os pais estão procurando alguém tão perigoso que pode acabar se voltando contra as suas famílias, contra os seus pais, deram praticamente a sua vida para botar o Dennis Rader atrás das grades. O principal deles, talvez que fique quase como um protagonista no livro, que é o Ken Landwehr, ele é nos apresentado já no começo da história, quando o BTK começa a matar, nós somos apresentados já ao Ken como um jovem, muito antes de ele entrar na polícia, muito antes de ele se tornar um investigador e muito antes de só em 2005 ele ser o chefe de homicídios do Departamento de Polícia de Wichita e o principal responsável na prisão do BTK. A gente acompanha essas várias gerações dentro do departamento e várias gerações que se comprometeram, baixaram a cabeça e trabalharam para tentar botar esse cara atrás das grades. Então isso é muito legal. E é legal também ver o que? Como ele nos entrega a reação desses caras quando eles finalmente colocaram a mão no Dennis Rader. Um destaque para duas delas aqui, a do Ken Landwehr, que recebeu a notícia de que o principal suspeito, o Dennis Rader, era enfim o BTK, que foi através de exames de DNA. Quando ele recebeu a notícia do grupo de investigadores, ele estava acompanhando a esposa dele durante uma cirurgia. Cena de filme, assim, sabe? A forma como ele não quis, inclusive, preocupar a esposa dele, que estava prestes a entrar em cirurgia, mas ela notou que alguma coisa importante havia acontecido e ele simplesmente, antes que ela entrasse em cirurgia, para tranquilizar ela, ele simplesmente olhou para ela e disse a seguinte palavra: acabou. Até me emociono pra caramba, assim, de tanto que a gente entra na vida dos investigadores neste livro, assim, é uma coisa que, mesmo agora, contando pra vocês aqui no vídeo, chega a emocionar, assim, a reação desses policiais. Outro deles é o detetive Oates, diferente da maioria do grupo, comemorou. Ele se fechou numa sala no quartel-general de investigações e de joelhos ele chorou quando eles finalmente identificaram o Dennis Rader como o
BTK. O peso maior de um caso desse na vida dessas pessoas, e que eu quero finalizar o assunto sobre o livro, sobre esse diferencial, é o peso que uma investigação dessa tem na vida dessas pessoas. Um dos capitães de polícia que começou essa caçada com o BTK lá nos anos 70, quando ele se aposentou, ele levou consigo para casa vários arquivos sobre o BTK para, na aposentadoria, com mais tempo, ele estudar e tentar investigar mais por conta própria esses crimes. Em 98 ou 97, se eu não me engano, é que eu lembrei disso agora, eu não tinha colocado no roteiro, ele faleceu de vítima de um efizema pulmonar, tanto que eu não lembro nem o nome dele agora, tá, gente? Mas se vocês forem ler o livro, vocês vão ver que foi algo bem marcante para mim aqui. Ele morreu de efizema pulmonar em casa, em 98 ou 97, e do lado da cama dele, na cabeceira da cama, ele tinha um arquivo aberto dos casos do BTK. E na cama onde ele deu o último suspiro dele, ele ainda estava tentando auxiliar o departamento de polícia para pegar esse cara. Então isso me deixou muito contente nesse livro, assim, que mesmo com essa parte final, assim, mostrando um pouco da incompetência que teve, mas ele foi muito honesto em mostrar todo o empenho da polícia, assim, essa homenagem que eles fizeram ao grupo denominado os Caça-Fantasmas. Boa parte dos policiais que prenderam o BTK lá em 2005, nos anos 80, com a queda dos homicídios na cidade, o departamento de Wichita formou o que eles intitularam de os Caça-Fantasmas, que eles revisavam casos antigos, principalmente o caso do BTK, para tentar prender ele. Boa parte destes caras que lá na década de 80, inclusive o próprio Landwehr, já dentro da unidade de polícia de Wichita, eles estavam presentes na prisão do Dennis Rader. Um livraço, com certeza vai estar entre os melhores do ano, já está entre os melhores livros que eu já li na minha vida, principalmente voltados para este tema, e que esse vídeo, assim como esse livro, seja uma homenagem para essas pessoas que sacrificam as suas vidas, o seu tempo em família, a sua vida em si, para manter a gente, para manter a sociedade em segurança e para botar caras como esse na cadeia. Infelizmente, a gente acaba, no Brasil é um pouco de cultura a gente não valorizar isso. Muita gente citada aqui hoje já não está mais entre nós, inclusive o Ken Landwehr foi o principal responsável pela prisão do BTK, ele faleceu em 2015, enquanto o próprio Dennis Rader foi o cara que tomou muitos anos da vida desses caras aqui, está são e salvo dentro da cadeia, cumprindo sua prisão perpétua e ganhando toda a atenção que um cara desse não merecia, inclusive centenas, milhares de cartas, pedidos de casamento, enquanto muita gente que se sacrificou durante anos para prender ele, infelizmente já não está mais entre a gente. Então é isso, se inscreve, deixa o like, ativa a notificação, procura a gente lá na nossa rede social, que é o @canal Nunca Nem Li, no Instagram. Lá tem nossos perfis pessoais, para vocês que querem acompanhar um pouquinho mais da nossa vida fora os vídeos que a gente traz para vocês. Valeu, muito obrigado por quem ficou até aqui no final. Desculpa pela seriedade do vídeo, mas é que é um livro que eu gostei muito e eu precisava fazer isso. Mas logo a gente volta com o bom humor habitual aqui do Nunca Nem. Beleza?